Boa noite para todo mundo que está nos assistindo em mais um dia de Flua Talks. Eu sou a Camila, trabalho com redação e produção de conteúdo aqui na Flua e hoje a gente vai conversar com a Daniele Moreira, coordenadora de comunicação interna e endomarketing da Delivery Munch Brasil. Enquanto a gente for conversando, vocês podem nos enviar perguntas com os questionamentos, os debates que forem surgindo. Bom, o nosso papo vai ser basicamente sobre cultura organizacional e o papel que a comunicação exerce dentro da cultura organizacional nas empresas. Bom, primeiro, eu queria te agradecer, Daniele, pela tua presença e disponibilidade para estar conversando aqui com a gente e já ir lançando os primeiros questionamentos. Então, bom, a gente fala muito que a cultura organizacional reflete como as coisas estão realmente acontecendo dentro da empresa. Uma frase que é bem conhecida na comunicação é que a cultura come estratégia no café da manhã. Ou seja, não tem como a gente ter a melhor das estratégias e não ter uma cultura organizacional que não faça com que ela realmente funcione. Então, eu já vou lançar a primeira pergunta que eu quero te fazer, que é como tu vê e orienta os processos de comunicação interna para reforçar a cultura organizacional nas empresas. Legal. Primeiramente, pessoal, quero agradecer o convite da Camila, da Liz, né, as meninas da FLUA por estar aqui e parabenizar por esse super evento, né, eu acho que dos meus propósitos também é fortalecer a comunicação, né, fortalecer o marketing e essas vertentes que a gente acredita, né, da nossa profissão. E está se mostrando aí com grande valor, principalmente dentro desse momento atual. Então, primeiramente, agradecer por estar aqui, né, e falar desse tema aí que eu vejo como tão complexo, mas que me encanta bastante. Bom, como que eu oriento o processo de comunicação interna para reforçar a cultura organizacional, né, dentro de uma organização? Com certeza, sem comunicação, a cultura ela não se estabelece. Ela dificilmente será disseminada, entendida e respeitada. A comunicação interna, quando ela está bem conduzida, ela auxilia no processo de amadurecimento de uma cultura organizacional. Então, a gente muito fazia aquele papel de qual cultura organizacional eu tenho e qual cultura organizacional eu quero ter, né? Como que eu faço para chegar lá? E eu vejo a comunicação aí como uma ferramenta aí de grande valia para a gente conseguir conquistar esses nossos objetivos. Acho que é muito importante também um processo de comunicação, né, interno coerente com a cultura organizacional. O que eu falo versus o que eu faço. Tem que ter muita coerência, né? Acho que é uma palavra-chave aí para a cultura organizacional e para a comunicação interna, né? E aí a importância também da gente, enquanto profissionais da comunicação, estar perto da autogestão, estar perto da estratégia organizacional, a fim de entender realmente onde é que a empresa quer chegar, deseja chegar, qual que é a estratégia da empresa, né, a fim da gente sustentar essa cultura organizacional e fortalecer a informação nesse sentido, colocar o colaborador a par, né, do posicionamento da empresa e como que ele consegue colaborar para a conquista, né, desses objetivos organizacionais. Entendo muito também que a gente tenha que ter mensagens chaves, reforçando aí os nossos propósitos organizacionais, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, né, até mesmo a governança, né, os processos de governança hoje, né, se fala muito aí a transparência, então é muito importante a gente, dentro da nossa comunicação, estar alinhada aí com as estratégias da empresa. Então, que a cultura organizacional, o processo de comunicação esteja na direção da estratégia. Né? Um ponto também que eu destaco muito, né, é a comunicação de liderança, comunicação líder-equipe. Né? A comunicação líder-equipe, ela sustenta muitas frentes, né? E uma das frentes que eu entendo é a cultura organizacional, e aí entra muito no que eu falei de coerência, a gente ter uma coerência no que a gente diz que é e no que a gente é, no que a gente o que eu falo com o que eu faço, realmente faço. Né? E a liderança, ela estando alinhada com a cultura da organização, né, com o que a organização preza como coerente, como correto, ela vai conseguir
reforçar junto àquele colaborador, né, essa cultura. A liderança hoje ela tem que entender, né, e nós profissionais de comunicação interna também, que ela é o principal canal de comunicação dentro de uma organização, independente do tamanho desta. Né? Então, nós, enquanto os profissionais de comunicação, a gente tem que oferecer muito insumo, muito treinamento, muita ferramenta, né? Trabalhar junto com essa liderança para a gente conquistar os nossos objetivos organizacionais. E acho que também uma comunicação com pessoas e não para pessoas. Eu acho que a gente reforça muito a nossa cultura dessa forma, né? Trazendo dentro dos nossos canais de comunicação, das nossas ações de comunicação, o colaborador como protagonista, o colaborador trazendo aquilo que a empresa tanto deseja, enaltecendo ele, né, colocando ele à frente da nossa comunicação e da nossa ação. E aí, por mensagens claras, né, uma linguagem acessível, uma informação equilibrada é muito importante também, né, o que a organização deseja levar com o que o colaborador quer escutar, e aí também o nosso papel aí de mediar a gestão, né, a empresa com os colaboradores. A gente tem que estar perto dos dois lados, né, para conseguir entender quais são as expectativas de ambas e ter um propósito comum. Tu falou bastante agora, que me chamou a atenção nessa questão da coerência. E eu queria te perguntar, assim, como que tu acha atitudes simples que as empresas podem ter no dia a dia, já começar a adotar, assim, depois dessa live, não, leva um tempo, né, mas já começar a adotar, assim, na sua organização, para ter um vínculo mais forte com o colaborador e uma cultura organizacional mais coerente, mais bem posicionada. O que dá pra gente botar em prática no dia a dia para que isso aconteça? Uhum. Eu acho que é muito importante o fluxo da informação, né, e aí levando muito para o lado e enaltecendo a comunicação interna, né, que a gente tenha aí uma logística de entrega de informação, né, que a gente tenha canais de comunicação coerentes com os nossos públicos, e aí quanto maior a organização, mais complexo, né, isso fica com que a gente consiga fazer essa logística da informação, canais coerentes com o nosso público, né, ter uma frequência, ter um foco editorial, né, clareza, linguagem acessível. Então, eu acredito que o fluxo da informação ele é muito importante, né? Dentro da comunicação interna, do endomarketing, a gente entende que um colaborador se engaja quando ele tem informação, né? Quando ele entende quais são os propósitos da organização, onde que ela quer chegar e como que eu, colaborador, me encaixo nisso. Né? Eu acho que é legal também reforçar e reconhecer elementos chaves da cultura, né? Então, atingimento de metas, fazer essas celebrações, né, entender qual que é a forma de celebrar esse marco dentro da empresa. Exemplo, dentro lá da Delivery Much, quando a gente faz uma venda de franquia, a gente toca uma corneta. Né? Então, às vezes a gente está lá no escritório, a gente escuta o barulho da corneta, todo mundo já sabe. Vendemos uma franquia, todo mundo celebra. Por quê? Porque é um dos nossos objetivos, né, enquanto empresa. Acho que é legal também olhar para a jornada do colaborador, né, e se utilizar desses marcos como tempo de casa, promoção, né, para a gente entender de que forma a gente pode enaltecer a cultura nesses momentos, né. Então, lá na Delivery, né, a gente tem muito esse apreço por integração, por se divertir na caminhada, é um dos nossos pressupostos básicos aí da cultura, né? E aí, quando a gente tem todo final de mês um happy hour, onde a gente celebra os aniversários, cada aniversariante recebe um potinho com feedbacks de todos os colaboradores da empresa, né? Então esse potinho é muito requerido, assim, tu receber ele, tu olhar todos aqueles feedbacks, né? Então, e aí esse pressuposto, já trazendo o divirta-se na caminhada, é algo que vai muito ao encontro à cultura da Delivery, né? E aí, e aquilo, eu trazendo um exemplo meu, quando eu entrei na Delivery, para mim foi um super desafio, aquela cultura mais flexível, aquela cultura mais jovem, aquela cultura mais despojada, mas ao mesmo tempo com muita
responsabilidade e foco no resultado. Né? Eu vim de uma empresa de uma cultura totalmente diferente, eu estudei em colégio militar, e aí quando eu entrei naquela cultura, né, com esse grande lema divirta-se na caminhada, para eu me adaptar foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu pensei que naquele momento e ainda no atual aquilo era o que eu desejava, né? Então fez muito sentido para mim. Acho que prezar muito pela coerência, né, na questão de ações básicas e simples, assim, né, uma cultura, o que eu falei do que eu faço versus o que eu falo, né, então, é uma cultura esse exemplo que eu trouxe, né, que eu tenho um alinhamento da expectativa com o que a empresa espera de mim, com o que a empresa entende como correto e vice-versa, né, e eu acho, assim, que são ações básicas e simples que a gente pode fazer, mas que tem uma grande estratégia por trás e traz resultados aí muito, muito grandes para o negócio, né? E que essas ações estejam muito baseadas em diálogo, né? Eu acho assim que eu vejo 4 valores muito grandes dentro da comunicação interna, dentro da cultura organizacional: confiança, diálogo, transparência e empatia. Né? Confiança a gente sabe que não é algo que é do dia para a noite, mas que a gente tenha que todo dia estar buscando essa construção conjunta, e ela é dos 2 lados, tanto do colaborador quanto da empresa. Né? O diálogo, a gente ter uma cultura aberta a compreender quais são as expectativas, os anseios daquele colaborador. Transparência, né? Eu acho que o exemplo atual traz muito isso, assim, que por mais desafiador que seja, a gente precisa se posicionar frente ao nosso colaborador, né, e dizer o que a empresa entende desse momento, como ela vai se reorganizar, né, quais vão ser os possíveis impactos, onde que ela quer que aquele colaborador auxilie ela, né, naquele momento, e a empatia, né, acho que a empatia é fundamental, e aí muito vai dessa questão da liderança, da gente entender cada um na sua individualidade, né, nesse momento aí tanto se fala, né, a frase, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né, isso diz muito, né, porque realmente é a liderança que vai conseguir entender qual que é o impacto de cada um da sua equipe, do seu colaborador frente a esse cenário, né, então eu acredito que essas são algumas ações básicas e simples, mas não tão básicas e simples da gente conquistar. Com certeza. Tem que estar muito alinhada a uma estratégia maior e alinhada aos objetivos organizacionais, né? E falando nessa questão das lideranças, que dicas tu daria assim, para os gestores manterem os colaboradores engajados com o propósito de formar líderes? Como é que essa questão ela é vista na Delivery Munch? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa questão mesmo das lideranças. Que dicas teriam para realmente formar esses líderes? Que dicas teríamos para formar essas lideranças, tu diz, enquanto formação de líderes como um todo ou como líderes comunicadores, Camila? Líderes como um todo. Líderes como um todo. O que eu vejo hoje, assim, para além de skills técnicas, né, hoje o mercado, né, a gestão, assim, ela busca muito skills comportamentais, né, capacidades comportamentais em um líder, né, isso quando eu estive em Portugal se falou muito nisso, né, agora em processos seletivos que eu estou participando enquanto líder, né, buscando pessoas para minha equipe, eu vejo muito isso, né, ao buscar formar dentro da minha equipe lideranças, eu foco muito nisso, né, e aí, então, que eu entendo, assim, que a gente, e aí destaco aí algumas capacidades, né, uma comunicação, né, essa capacidade de tu ser claro, de tu ser coeso, né, no teu relacionamento, né, uma visão sistêmica do negócio. Eu acho que é muito importante no sentido de, por mais que a gente, né, por mais que eu esteja dentro de uma área de comunicação interna, uma área super especializada, né, eu preciso ter um olhar para o todo, eu preciso ter um olhar para o organizacional, corporativo, que compreenda a empresa como um todo,
né, para eu realmente agregar naquele negócio, né, agregar na minha função. Acho que otimismo é uma palavra muito importante, né, não só nesse momento, né, mas para tudo, assim, eu acho, essa questão de tu ver o copo meio cheio, meio vazio, a gente fala muito isso lá na empresa também. Os desafios vão surgir, todo dia tem um desafio novo, eu acho que aí tá a graça, né, de tudo, e a gente precisa olhar com otimismo, né, a gente sim deve ter críticas, né, mas críticas consistentes, o que a gente pode fazer, como que a gente vai resolver esse problema, né, e aí já falando em problema, já trago criatividade, acho que criatividade é algo muito necessário, né, atualmente, assim, né, e não digo só a criatividade de uma campanha de marketing, criatividade de uma ação dentro do marketing, né, digo criatividade no dia a dia, criatividade nas pequenas ações, né, como resolver isso com esse recurso, e aí agora realmente a gente está sendo muito demandado por uma criatividade, né, intensa. Com certeza. Acho que inteligência emocional, né, acho que é algo muito, muito latente. Resiliência, né, acho que um líder precisa de muita resiliência. Acredito que esses são os pontos, assim, que eu destacaria. E vocês na Delivery Much tem algum projeto, alguma coisa mais voltada, assim, para oficinas de capacitação, algo nesse sentido, dos colaboradores? Como é que funciona? A gente tem o DM Lab Lideranças e a gente tem o DM Lab Equipe. O DM Lab Lideranças, ele tem uma frequência normalmente mensal, no qual a gente tem capacitações, e aí muito com viés comportamental, como eu falei, a fim de desenvolvimento de liderança, aperfeiçoamento constante. Faz mais ou menos 1 ano que tem esse projeto, e é um projeto que é muito legal, assim, que realmente amadureceu muito a equipe de liderança. A Delivery é uma empresa que cresceu muito rápido, que cresce muito rápido, né, toma uma escala, então a gente tem esses desafios aí por ter esse crescimento rápido e constante. Então, esse projeto, ele dá muita sustentação, muita sustentabilidade ao negócio. E, ao mesmo tempo, a gente tem o DM Lab Equipe, que aí é focado para todos os colaboradores da empresa também, com esse viés, mas também tendo um diferencial, né, por conta da questão de cargo. Bom, pessoal, lembrando vocês, quem quiser, ainda está aberto para as perguntas. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a dar uma olhada. E eu queria te perguntar também, Daniela, uma questão que eu sempre observei nos locais em que eu trabalho, nem todos fazem isso, e os que fazem, assim, eu acho, os que já fizeram, né, isso de dar feedbacks, eu sempre achei muito positivo. Sim. Como é que tu vê essa questão, assim, nas empresas? Que diferença tu acha que faz tu dar um feedback, assim, sei lá, final do mês, tu sempre falar com o teu funcionário, seja que se for para elogiar, para o que tem que melhorar, como é que tu vê essa questão? Eu acho que feedback é fundamental. Feedback é fundamental, assim, eu acho que é um desafio, e aí um dos desenvolvimentos que a gente faz constante lá na empresa é a cultura do feedback, né, então eu acho que é um desafio, assim, mas ela é muito necessária. Lá na Delivery a gente tem alguns momentos mais formais para o feedback, né, um que a gente chama de 1 a 1, né, que é uma reunião quinzenal que eu faço e todas as lideranças fazem com cada um de seus integrantes da sua equipe de forma individualizada, né, e aí esse é um momento, assim, que aí foi o que eu trouxe ali muito num primeiro momento, que de muito diálogo, de muita empatia, né, de estreitar muita confiança, e é nesse momento que a gente busca, né, trazer os feedbacks. Eu acho que o feedback é muito importante no sentido de alinhamento de expectativas, né, para o colaborador entender, ó, eu estou indo pelo caminho certo, eu não estou, o que eu preciso fazer para estar, né, e eu acho que vice-versa também, eu acho que nós, enquanto colaboradores, a gente também precisa colocar para a empresa o que está legal e o que não está legal. A gente também precisa dar o feedback para a empresa, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente estreitar uma relação. Né? Então, vejo como a cultura do feedback fundamental, né,
o crescimento, né, do negócio e para desenvolvimento dos nossos colaboradores. Ah, bacana. Uma questão que não podia ficar de fora é o trabalho remoto. Sim. E eu queria saber, assim, como vocês aí também na Delivery estão organizando essa questão com os colaboradores. Eu, por exemplo, vejo que todo mundo aqui em casa, né, todo mundo no home office, às vezes os ambientes se misturam, ou tu tá ali com a mãe do lado te pedindo coisa, tá saindo para fazer um bolo de tarde, né? Como é que tu faz para conseguir se organizar, para não acabar trabalhando muito além da conta, para ter os horários de almoço definidos? Que dicas, assim, tu tem para essa galera que começou agora no home office? Sim. O que eu vejo? Eu acompanhei alguns eventos, né? Eu acompanhei alguns eventos aí dos profissionais de comunicação interna e que trouxeram muito essa latência do home office, né? Porque diversas empresas do dia para a noite tiveram que decidir, né? Tiveram como decisão gerencial alocar a sua equipe no formato home office. No entanto, muitas empresas não estavam preparadas para isso, né? Na Delivery, eu acredito que a gente não sentiu tanto a questão estrutural, porque a gente já tinha, né, como é uma empresa de tecnologia, né, como é uma empresa mais flexível, como eu já comentei, a gente já tinha políticas também. Uma vez por semana a gente pode fazer o home office, eventualmente se a gente... nesse dia eu vou receber algum técnico aqui em casa, eu prefiro fazer home office, a gente tinha essa flexibilidade. Então, eu entendo que em questão estrutural a gente não sentiu tanto, né? E a empresa colocou muito à disposição também que a gente pegasse nossas cadeiras, nossas mesas, nosso material de trabalho no escritório. Ao mesmo tempo, né, entendo dentro da minha organização um desafio que a gente está tendo de integrar, né, eu enquanto, né, gestora de equipe, de integrar a equipe, de manter a equipe engajada, de informar, né, então aí eu criei algumas estratégias, rotinas e acho que o principal foi manter as rotinas com a equipe é muito, muito importante. Então a gente já tinha sempre uma reunião no início da semana para fazer o fechamento da semana e o planejamento da semana atual. Né? Então, acho que isso é muito importante, tu manter essa rotina. Assim tu consegue manter a equipe alinhada. Eu mantenho esses momentos, como eu falei, de 1 para 1, né? Eu mantenho o meu momento mensal lá, que é o de plano de desenvolvimento de carreira. Então, manter essas rotinas que a gente já tinha, né? A orientação de estar atento aos canais, né, aos canais da empresa, aos canais da comunicação. A gente tem um chat corporativo, né, então no escritório ficava mais fácil, né, tu ia lá, né, tu chamava a pessoa, ia ali na mesa dela, né, e aí então é bom estar atento, né, aos canais da empresa. Mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a pessoa não vai estar ali 100% no canal da empresa, e a gente precisa ter confiança nela nesse sentido, né? Então, o que eu falei ali da confiança, eu acho que é muito importante, porque é aquilo, no início da semana eu planejo com a minha equipe, o que a gente vai fazer durante essa semana. A gente tem prazos para isso, a gente vai fazer isso, né? Neste período, a entrega é necessária para essa data, fica ok, e aí é isso, e aí eu não vou, né, ficar batendo na porta ali, e aí, tá fazendo, e aí, né? Me coloco à disposição, no que precisar eu estou aqui. Né? Então, manter o canal aberto. Acho que essa questão da cultura é legal também falar. Hoje mesmo estou tendo um happy hour online aí da Delivery. A gente né, como eu falei, todo final de mês a gente fazia um happy hour. Como amanhã tem feriado, está sendo na quinta-feira, e a gente está formatando também para que ele seja online, para que as pessoas recebam aí os seus feedbacks no potinho, que não vai ser potinho nesse momento, online. E aí até com a minha equipe eu fiz um happy hour aí acho que faz umas 2 semanas, a gente fez um happy hour e fez um jogo online, né, tipo imagem e ação. Mas tudo isso é alinhado à cultura, né, acho que a gente tem que adaptar o que faz sentido para a nossa cultura, né? Eles todos me trazem, e eu também, o que eu mais sinto é a falta da interação do dia a dia, né? A gente entende que não está tendo impactos nenhum assim na questão de performance, mas a gente sente aí uma falta de integração, de conversar, né? Aí
tenho buscado pensar em N possibilidades aí. Uma delas que eu tenho feito aí é com todo o time, né, do Bom Dia ali na segunda-feira, então todo início de semana a gente faz, e aí é um bom dia muito leve, muito para saber como é que estão, né, um termômetro de como é que estão, uma troca, um auxílio. A gente vê que tem dias que tem semanas que uns estão mais legais que os outros, que a energia está mais em cima e o outro está mais embaixo, e aí a gente busca se auxiliar. Então, nesse sentido. Legal. E o que tu diria, então, que seriam assim, as principais medidas justamente para reduzir esses ruídos da comunicação, né? Como tu consegue manter as pessoas ainda motivadas? Eu acho que talvez venha muito disso que tu falou, de, por exemplo, vamos continuar mantendo o happy hour, vamos fazer online, não é a mesma coisa, né? Mas continuar. E também uma questão que eu queria trazer para ti é em relação ao controle do tempo e da produtividade. O que tu percebeu, assim? Que o pessoal acabou trabalhando a mais? Como é que foi essa adaptação em si? Como fazer esse controle, né? Sim. Em relação aos ruídos na comunicação, eu tenho uma frase que eu uso muito, sou muito conhecida por ela, não é uma frase minha, que é o óbvio precisa ser dito. Eu acho que mais do que nunca o óbvio precisa ser dito, né? Eu acho que realmente a gente precisa ter a consciência que esse formato de home office, ele pode trazer riscos aí para a gente ter alguns ruídos de comunicação. A gente já tendo essa consciência, eu acho que já é um bom caminho, né? A gente já fica com as anteninhas ligadas, assim, de mitigar ele. Mas eu acabei vendo tanta informação agora nesse momento que eu acabei vendo e perdendo a fonte, que foi da gente ser muito claro, né, nas entregas, por exemplo. Olha, essa entrega, ela precisa ser feita nesse formato, por essa razão, para esse prazo, né, e aí, por esse motivo, enfim. Então, tu ser muito óbvio, tu ser muito claro no formato que tu quer uma entrega, por exemplo, né. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar os recursos que a gente tem, né? Eu ouvi um podcast com a Vivi Mansi, que é diretora de comunicação da Toyota, grande referência aí na área de comunicação interna, que ela fala, a gente não é só o que fala, é como fala, né? E aí, quando a gente está numa comunicação pelo WhatsApp, pelo chat, onde é só escrita, a gente perde muito, né? Às vezes a gente está mandando de uma forma, a pessoa está recebendo de outra. Então, vamos utilizar de recursos como recurso de áudio, como recurso de vídeo, né? A gente tem tantas ferramentas para isso, por que não se utilizar delas, né? E aí eu acho que quando a gente sente que pode ter um equívoco, por que não ligar? Por que não fazer uma chamada por vídeo? Né? Lá a gente tem muito o hábito de fazer chamada por vídeo, né? A gente entende que aquele momento precisa de uma interação ainda maior, né? Eu não estou conseguindo entender o que tu está me falando. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma call, né, para a gente realmente otimizar. E manter a equipe engajada, assim, como eu falei, eu acho que é muito importante aqueles pilares ali de diálogo, de transparência, de empatia e de confiança. A outra pergunta, Camila, qual que era? Era mais sobre, acho que tu já meio que respondeu, assim, dessa questão do tempo, das demandas, se não estava o pessoal cobrando muito a mais. Sim, eu entendo que a performance continuou bem, eu acho que eu respondi, né, continuou ok, né, hoje mesmo eu tive uma conversa com um colaborador ali do meu time, né, onde a gente estava conversando muito, assim, que acaba que às vezes, como a gente não tem aquele momento ali de ir fazer o chimarrão, de ir tomar um cafezinho, né, então a minha dica foi adapte esses momentos na sua rotina, né? Aquela colega que tu conversava eventualmente, um bom dia, e aí como é que foi teu final de semana, chama ela para uma call, por que não? Né? Chama ela, né? Então, acho que essa conexão com as pessoas é o que a gente está sentindo mais falta. Então, não vamos deixar de utilizar os recursos que a gente tem para não perder ela, né? Para a gente não perder ela. E tu acha que essa pandemia toda que a gente está vivendo vai servir, por exemplo, para as empresas realmente perceberem a importância que uma boa comunicação interna tem para suas atividades, para seus colaboradores? Tu acha que vai também, talvez,
Queria ver isso na tua visão, assim, se tu acha que os investimentos nessa área estão sendo suficientes, em geral, na tua análise e tal, conforme experiências no mercado, como que tu vê isso, assim, se talvez a pandemia vai mostrar que isso é muito importante. Sim, eu acredito que sim, eu espero que sim. Saiu uma pesquisa essa semana da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, se não me engano, que ela fala que do âmbito da comunicação, a comunicação interna foi a mais impactada nesse momento, assim, na questão de demandas, de fluxos, de necessidades, né? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que a comunicação ela vai ganhar valor, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. Legal. E tu acha que talvez, assim, algum dia possa ter, assim, o jogo ser invertido? A gente faz praticamente tudo de forma remota e se encontra 1 ou 2 vezes na semana presencialmente, assim, mudar talvez total essa dinâmica, os encontros presenciais serem menos frequentes e quase tudo nesse sistema de trabalho remoto? Ou o contato humano é muito, assim, fundamental? Sim, eu acho que depende muito da empresa, né? Tem algumas pesquisas que já estão saindo também, que tem, né, que vai haver uma mudança de comportamento, né, das empresas, dos colaboradores, né, no sentido de tem empresas já que, por exemplo, agências de comunicação, né, que já viram que está funcionando tanto no home office, por que eu vou retomar para um escritório que eu tenho um custo, né, muito dispendioso? Mas tem empresas que é essencial, né? A gente tem indústria, a gente tem varejo aí que, né, dependendo do formato, é essencial que continuem em formatos tradicionais, vamos bem dizer assim, né? Mas com certeza trouxe um olhar aí de que é possível em muitas organizações e é efetivo, né, trabalhar nesse formato. Eu acho que sim, vai haver uma reflexão aí da empresa para empresa, né, do que pode adaptar. Eu acho que também políticas assim eventuais de trabalhar home office, né? Eu vejo assim muitas pessoas próximas de mim dizem que legal que tu tem essa possibilidade de um dia na semana, né, anteriormente da pandemia. Que legal que tem essa possibilidade de trabalhar uma vez na semana em home office. Isso eu acho que traz isso eu acho que é uma forma assim de tu trazer um benefício para o teu colaborador, né? Então, mas é aquilo, para tu colocar isso, tu tem que ter uma cultura organizacional muito alinhada, né? Tu tem que ter uma relação de confiança, tu tem que ter, né, uma comunicação interna muito efetiva, né, para que mesmo aquele colaborador dentro de casa esteja alinhado com os objetivos da organização. Então, sim, eu acredito que vai haver uma reflexão, né, eu acho que não é da noite para o dia, né, não acho que a gente não pode ser radical, mas vai haver, sim, uma reflexão. Com certeza. Acho que já está acontecendo bastante isso, né? Como tu mesma falou. E eu queria saber também, se tu precisasse, assim, se te perguntassem para definir o que não pode faltar em, assim, sei lá, umas 3 palavras na cultura organizacional, como é que tu sintetizaria, assim? O que tem que ter sem falta para uma boa cultura? O que tem que ter? Ela tem que estar muito alinhada aos objetivos organizacionais, né? Eu acho que isso é chave, né? Ela tem que estar muito alinhada aos objetivos, ela tem que sustentar esses objetivos, né? Então, foca em resultado, tá dentro da nossa cultura organizacional, né? Então, ela está muito focada aos objetivos organizacionais, à cultura organizacional, né? A coerência, que foi o que eu falei, né? O que tu faz, o que tu fala que tu faz, né? E aí entra muito a comunicação, né? No sentido de, sim, a gente vai comunicar o que a gente deseja que a empresa seja, ou a gente está comunicando de fato o que a empresa é e, sendo humildes, queremos chegar
aqui, né, onde a gente está querendo chegar. A gente tem o nosso perfil de personalidade posto, a gente aceita ele, a gente aceita as coisas boas e as coisas não tão boas da nossa organização, mas, enfim, estamos de acordo que a gente vai movimentar para fazer possíveis melhorias, né, possíveis adaptações. Acho que coerência e alinhamento com os objetivos organizacionais é muito, muito importante. Beleza, Daniele. A gente vai passar agora para as perguntas. A gente tem uma pergunta da Carolina Sigor, que é relacionada com quando tu falaste de inteligência emocional e resiliência. Ela gostaria de saber se tu acha assim, que existe um espaço nas empresas para psicologia institucional. Como é que tu vê essa questão? Acho que sim, acho que há um espaço muito grande, muito necessário, né, da psicologia corporativa, né, com certeza. É um dos grandes desafios da atualidade, do mundo VUCA, né, a gente está em um cenário tão incerto, em um cenário de grandes mudanças muito rapidamente, né, e para isso a gente sim precisa ter inteligência emocional, precisa ter resiliência e muitos outros fatores aí, né? Então, com certeza eu vejo a psicologia organizacional como... Tanto que psicologia era a minha primeira opção antes de eu conhecer a comunicação, eu queria ser psicóloga. E aí acho que tá muito atrelada, né, a comunicação, a psicologia é uma área que me encanta muito. Mas depois de eu conhecer a comunicação, eu digo, não, é isso aqui que eu quero. Mas eu acho que a psicologia é de grande valor, a psicologia corporativa é de grande valor dentro das empresas, ainda mais nos cenários que cada vez mais estão se apresentando aí. E como é visto, assim, tem alguma coisa de psicologia bem institucional na Delivery Much? Vocês têm, assim, um setor mais específico que trabalha com isso? A gente tem a área de desenvolvimento organizacional, né, que ela tem esse viés. A gente não tem uma psicóloga organizacional, né, a gente ainda não tem uma psicóloga, mas a gente tem a área de desenvolvimento organizacional, né, que busca dar bastante sustentabilidade nesse sentido, né. E veja que dentro da nossa cultura, assim, a gente tem esse de forma... Acho que se despertar, assim, para as pessoas, né? O cuidado com as pessoas. Pessoas é um dos nossos valores, né? Então, sim, com certeza um psicólogo agregaria muito. Mas até hoje mesmo, hoje a gente teve uma reunião, né? A fim de traçar um plano de retomada, né? Para o escritório, por conta da pandemia. Ainda é um plano que a gente está olhando lá para junho, e que ainda que a gente vai rever ele conforme o andamento, né? Mas que a gente pontuou. Se os nossos colaboradores não se sentirem, né, os decretos liberarem para que sim, a gente pode retomar, né? Mas se um de nossos colaboradores pontuar que não se sente confortável fisicamente, psicologicamente para voltar, a gente vai respeitar e ele vai continuar trabalhando, né, no formato home office, como ele se sente melhor, né? Outro questionamento que a Carolina trouxe é sobre vários espaços de trabalho ou também escolas que resolveram ficar fechadas durante esse período por acharem que é um momento também de cuidado do indivíduo. O que tu pensa, assim, sobre isso? As escolas ficaram fechadas... locais em que optaram por ficar fechados, por ser um momento de cuidado do indivíduo. Com certeza, super concordo, né? Eu acho que eu andei falando na semana passada sobre crise, né? E esse momento é o momento que a gente... Crise organizacional, e esse momento é o momento que a gente precisa priorizar as pessoas, né? Onde o momento vai dizer muito qual que é a reputação daquela marca, qual que é a identidade daquela marca, né? E o foco está nesse momento
em priorizar as pessoas, né? Priorizar. Então, e aí, por ser uma crise financeira e por ser uma crise ainda, né, muito atrelada à saúde, né, a gente tem uma crise mundial que tem dois grandes pilares, uma crise financeira e uma crise na saúde, né? A gente tem que ter os nossos esforços muito redobrados, né, em relação a, enquanto organização, né, nesse sentido. Então, acho que foi o melhor posicionamento. De toda forma, acho que é importante essas escolas, essas instituições compreenderem de que forma continuar, né, oferecendo ensino, né, para esses alunos, de que forma auxiliar esses professores, né, se está tendo uma grande crítica aí de, sim, a gente quer que os professores continuem dando aula online, mas a gente não capacita, a gente não dá ferramenta, a gente não ajuda esse professor, né, então acho que a escola também tem um grande papel nesse sentido. Com certeza. Bom, Daniele, nossa live está chegando no fim. Já acabou. Já. Mas eu gostaria muito de agradecer, em nome também de toda a Flua, pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite para participar dessa iniciativa. E deixar o recado e o convite, né, para todo mundo que quiser, amanhã, às 7h30, a gente vai ter, encerrando a nossa semana, uma live com o Henrique Dalmayer sobre os processos criativos no design. Então, a gente espera vocês para mais conversas aí. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Fico à disposição. Obrigada, pessoal. E tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que viu.